A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que toda a sua família esteja bem. Saiba que todos nós estamos orando por você, por sua família, e hoje nós estamos juntos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor em mais um culto. Sim, estamos aqui para mais um culto, ainda estamos assim à distância, mas não deixando de fazer o nosso culto ao Senhor, não é verdade? Então nós vamos começar o nosso culto agora com uma oração. Você já sabe que orar é falar com Deus. E quando a gente ora, o nosso Deus, Ele ouve, O nosso Senhor, Ele ouve a nossa oração. Os ouvidos dele estão como, crianças? Abertos para ouvir a nossa oração. E Ele promete que se a gente clamar a Ele, falar com Ele, buscar a Ele, Ele promete o quê? Responder. Responder como? Responder às nossas orações com coisas grandes, com bênçãos, com milagres. Nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus de milagres, de bênçãos, de vitórias para nós. Mas para isso nós temos que falar com Ele, buscar a Ele, certo? Então vamos orar? Vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo papai, pela mamãe, vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas pessoas que estão no hospital, vamos orar pelos médicos, vamos orar também, crianças, pelas escolas, para que tudo se restabeleça, toda a nossa rotina vá aos poucos voltando ao normal, não é verdade? Vamos orar também, crianças, pelos missionários, vamos orar pelos missionários que estão pregando a palavra em diferentes lugares, tá bom? Vamos lá juntos? Vamos lá! Senhor Deus, Pai querido, estamos diante de Ti para Te agradecer muito, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Deus, por todas as bênçãos. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está assistindo a esse culto. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor cuida de cada um. Muito obrigada, Senhor, por cada família. Nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe de forma especial cada uma, Senhor, cada criança que está assistindo a esse culto. Abençoa de forma especial o lar, o pai, a mãe, Senhor, todos os familiares, os irmãos, os avós. Senhor, eu venho pedir para que o Senhor visite com cura, com bênçãos, com portas de emprego. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um tem pedido, tem colocado em suas mãos. Senhor, abençoa de forma especial. Viemos pedir, ó Deus, para que o Senhor continue abençoando as pessoas que estão trabalhando nos hospitais. Abençoa as pessoas que estão ali doentes. Eu peço para que o Senhor cure. Nós cremos que o Senhor é um Deus de cura. Abençoa também, ó Pai. Nós te pedimos esse dia para que o Senhor visite os missionários, abençoe os missionários, ó Deus, que estão pregando a Tua palavra por este mundo. Eu peço para que o Senhor venha abençoá-los, venha dar muita sabedoria, venha dar graça, Senhor, venha dar forças, disposição para falar do Teu amor, meu Deus, às pessoas. E essas pessoas, meu Deus, que ouvem a Tua palavra, recebam o Senhor como o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém! Glória a Deus! Como é bom falar com Deus, crianças? Temos que falar com Deus todos os dias. Na hora que você acordar, fale com Deus. Quando você for comer, não esqueça de agradecer ao Senhor por aquela comida, pela mamãe, pelo papai, pela vovó, titia, ter feito aquela comida para você. Agradeça por ter comida na sua mesa, pela sua família, certo? Antes de orar, também fale com Deus, agradeça a Deus pelo dia. Peça ao Senhor para que continue abençoando a sua família e para que te ajude a falar do Senhor, mostrar que você tem Jesus para outras pessoas, certo? Combinado? Não pode esquecer disso, tá bom? Bom, eu quero cantar uma música com vocês, muito legal, que nós já cantamos aqui no culto, então você já sabe, então eu quero que você me ajude. Você precisa cantar bem alto para me ajudar, tá bom? Eu preciso de ajuda, então você canta aí bem alto, bem bonito e me ajude a cantar essa música aqui, ó. É a música do missionáriozinho, que diz assim, ó. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor.
Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Glórias a Deus. A música diz que nós podemos ser o quê? Um missionáriozinho. Olha só o início dessa música. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Olha só, você pode ser um missionáriozinho se falar de Cristo. Sim, falar de Cristo é ser um missionário, é levar as boas novas para aquela pessoa que precisa ouvir que Jesus é o Salvador. Você já fez isso? Você já contou para alguém que Jesus cura, que o Senhor Jesus liberta, que o Senhor Jesus morreu numa cruz para nos salvar dos nossos pecados? Você já falou isso para alguém? Já falou isso para o seu irmãozinho, para o seu irmão mais velho? Já falou para o seu primo? Ou para o seu vizinho? Ou mesmo para alguém da escola? Você já falou? Se você já falou, você fez como faz um missionário. Sim, você não precisa ir para lugares muito longes para ser um missionário, né? Você pode ser um missionário na sua rua. Olha o que diz a música: eu posso trabalhar em minha terra, aqui onde eu moro, aí onde você mora, nós podemos ser um missionário. O que é ser um missionário? É falar de Jesus, é contar que Jesus é bom, que Ele faz milagres, que nós, como pecadores, você já sabe, né? Não podíamos entrar lá no céu que foi preparado para nós. Mas Deus, sabendo disso, que nós estávamos impedidos por causa do nosso pecado, todos nós pecamos, estávamos impedidos de entrar no céu. Ele, que nos ama muito, fez o quê? Enviou Jesus. Ele falou assim: não, você não precisa ficar longe de Deus para sempre por causa do seu pecado. Eu vou enviar Jesus para morrer no seu lugar. Jesus veio então à terra, morreu em nosso lugar, pagou o preço, crianças, que era para a gente pagar. Ele pagou, morreu por nós e nos tornou para nós possível, né, a possibilidade de ter Deus pertinho de nós. E vocês sabem que o nosso Senhor Jesus não ficou morto. Vocês aprenderam na lição da Páscoa da semana passada. Ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele nos deu a possibilidade de salvação, não ficou morto, ressuscitou ao terceiro dia e foi morar no céu. E todos nós agora que acreditarmos nisso, que o nosso Jesus é o Salvador, que Ele fez isso por nós e que nós podemos morar um dia no céu se nós crermos em Jesus, pronto, se nós recebermos, nós temos salvação. Não foi isso que vocês aprenderam? Todos nós aprendemos nesses últimos dias de lições de Páscoa, não é verdade? Então, falar isso para alguém é se tornar um missionário. Então, vamos cantar mais uma vez essa música bem bonito? Pensando que você tem a missão de falar de Jesus para alguém. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Posso ser um missionáriozinho se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Glória a Deus, dispõe de cada um de nós, Senhor, glórias a Deus, para que nós falemos do Teu amor a todas as pessoas, né, que estão ao nosso redor. Glórias a Deus. Crianças, nós vamos memorizar o nosso versículo de hoje. E para isso eu trouxe a Maria Eduarda para me ajudar. Oi, crianças!
E o versículo de hoje, onde está? Está em Marcos 16:15. O que diz lá Marcos 16:15? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Olha, crianças, que interessante. Esse versículo, quem disse nessas palavras foi o próprio Jesus. E ele disse para os seus discípulos, ele disse, vão para onde? Pelo mundo todo. E façam algo especial. Façam o quê? Preguem o evangelho. Para quem? Para as pessoas. Então, nós devemos ir por todos os lugares e falar de Jesus. É o que nós cantamos aqui na música. Ser um missionáriozinho. Por onde nós formos, nós podemos falar de Cristo às pessoas que estão ao nosso lado. É isso que o Senhor Jesus mandou a gente fazer, é uma ordem. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Certo. Então nós vamos falar juntos agora, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Bom, crianças, vocês já sabem que nós começamos uma lição nova, não foi? Qual é o nome dessa lição? Quem se lembra do nome dessa lição nova que nós começamos aqui no culto infantil comigo e com a tia Josiane? Ah, nós estamos vendo esta aqui, né, tia Bruna? Olha, Paulo, servo de Deus. Sim, nós começamos a estudar a vida de Paulo. Nós estamos estudando já há 2 domingos o que o Senhor fez, a transformação que Deus fez na vida do Paulo e que ele começou a falar de Jesus. Ele se tornou o que mesmo? Um missionário. Muito bem, isso que o Senhor fez com Paulo. E hoje nós vamos continuar falando dele. O que será que aconteceu mais na vida de Paulo? Será que ele parou? Será que a Bíblia deixou de contar histórias do Paulo? Que ele se tornou um missionário, começou a falar de Jesus? E só? Não, tem mais coisas sobre a vida de Paulo. Crianças, sabe essa história de ser missionáriozinho? De falar de Jesus ao nosso companheirinho? Pois é, o Carlos, que era uma criança assim, que ia para a escola, assim como vocês, né? Não estava em época de pandemia, ele ia para a escola, ele era convidado às vezes para ir na festa dos amiguinhos, sabe? E certo dia, um dos amigos dele, que se chamava Marcelo, falou assim, ô Carlos, você não gostaria de ir comigo a uma festa que vai acontecer lá na minha rua, tal dia, no domingo à noite? Aí ele falou assim, poxa Marcelo, sabe o que é? É que de domingo à noite eu vou para a igreja. E eu só vou de domingo, sabe, para a igreja, então eu não posso faltar nesse domingo. Vai ter algo muito especial. A tia já falou pra gente que nós vamos ter um culto bem legal, nós vamos ter brincadeiras. E eu não posso faltar nesse culto. Sabe por quê, Marcelo? Porque Jesus me salvou, Jesus me guardou, Jesus me abençoou, né? E eu não queria deixar de ir pro culto. Mas vamos fazer assim, quando acontecer essa festa em outro dia, eu posso ir. Ou a gente pode marcar na semana que vem, você pode ir na minha casa brincar comigo, ou eu vou na sua, a gente pode pedir pra mamãe e pro papai. O que você acha? O Marcelo ficou olhando assim para ele, chamou outro amigo e falou assim, olha o Carlos, como ele é bobo. Nossa, ele vai deixar de ir naquela festa mó legal lá na rua de casa só para ir para a igreja. Nossa, que bobão esse Carlos, viu? Que careta. Eu não acredito que ele vai deixar de ir naquela festa da rua para ir para a igreja. Poxa, Carlos ficou chateado, viu? Carlos ficou super chateado. Aí ele não falou nada e foi embora. Ele até ficou com vontade de chorar quando os meninos começaram a zombar dele, sabe? Aí ele chegou em casa, assim, meio cabisbaixo, tirou a mochila, colocou lá no sofá. A mamãe dele percebeu e falou, o que foi, Carlos? O que aconteceu hoje? Ai, mãe, deixa pra lá, não foi nada não, deixa pra lá. Carlos, eu conheço você. O que aconteceu? Ai, mãe, o Marcelo me convidou para uma festa que vai ter lá na rua dele no próximo domingo.
E aí eu expliquei para ele que eu não iria a essa festa porque eu já vou para a igreja no domingo à noite, e expliquei o que Jesus fez por nós. E quando ele ouviu, chamou outro colega dele e começou a zombar de mim. A mãe dele ficou olhando assim para ele: mas Carlos, você não fez nada de errado. Você disse porque você não iria e ainda falou de Jesus. Falou que você vai à igreja para agradecer a Deus, para louvar a Deus, né, para orar. Não precisa ficar triste. Nossa, mãe, mas não é legal ser zoado, né? Não gostei que zombaram de mim. Mas Carlos, isso vai acontecer mesmo. As pessoas que não conhecem Jesus podem até zombar da gente, podem até falar que a gente está errado, mas nós temos que separar um tempo para Deus. E ainda falar de Jesus para as pessoas. Fica tranquilo. Um dia o Marcelo vai entender. Nós precisamos orar por ele. Você pode fazer o seguinte, pode convidar o Marcelo para vir aqui em casa para brincar. O que você acha? Nossa, mãe, foi isso que eu falei. Então, vamos ligar para ele? Liga para ele, manda uma mensagem para ele, convida ele para vir aqui semana que vem, para ele vir aqui tomar um lanche com a gente, brincar bastante com você e deixar essa história para lá. Mas claro, a gente tem que ficar sempre orando por ele e por outros amigos, para que o Senhor Jesus também toque no coração, mostre a ele que Jesus é o Salvador. Certo, mãe? Combinado. Crianças, às vezes não é fácil falar de Jesus, né? E nem falar o que a gente faz, por exemplo, por Jesus, né? Como ir à igreja. Às vezes não é fácil, às vezes as pessoas não entendem. Mas nós não podemos deixar de fazer e nem podemos deixar de falar de Jesus para as pessoas. Era isso o que o Paulo estava entendendo. Lembrem-se que o Paulo, ele aceitou Jesus, Deus fez uma transformação na vida de Paulo e ele começou a pregar a palavra. Mas não foi fácil, crianças, não foi fácil para ele nem para os outros cristãos que falavam de Jesus. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele ressuscitou, ele passou alguns dias na terra e depois ele foi aos céus, né? Ele subiu para os céus. Ele falou para os seus discípulos que eles tinham que testemunhar, ou seja, ele tinha que falar, os discípulos precisavam falar de Jesus para as pessoas. E os discípulos falaram, ok. Só que quando eles começaram a falar para as outras pessoas, eles perceberam que não era fácil. Algumas pessoas zombavam, outras riam, outras não queriam, outras até queriam matar. Lembrem-se de Estevão. Nós falamos de Estevão aqui na primeira aula. Ele chegou à morte, ele foi apedrejado porque falava de Jesus. Lembrem-se disso? Não era fácil e ainda não continua fácil, né? Mas o Senhor Jesus sempre dá estratégia, sempre toca, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, crianças. Nós temos que crer. Nossa missão é falar, na verdade, e crer que o Senhor Jesus faz a obra. Vocês se lembram, por exemplo, da história do etíope? Quem se lembra da história do etíope que a gente já contou aqui no culto? Aquele etíope estava indo a Jerusalém para fazer negócios ali em Jerusalém. E lá em Jerusalém ele comprou um rolo onde tinha as escrituras. Vocês se lembram disso? E foi lendo, né? Quando foi para casa, ele foi lendo quando estava voltando para sua casa, num caminho deserto. E o Senhor Jesus não sabia que aquele homem precisava ouvir a palavra? Sabia. O que ele fez? Ele enviou Felipe. Vocês se lembram disso? Ele enviou Felipe para falar de Jesus. E o Felipe chegou nele e falou assim, olha, eu estou ouvindo que você está lendo a palavra de Deus lá em Isaías. Você está entendendo o que você está lendo? Ele falou, não estou entendendo, não tem quem me explique. Como é que eu vou entender? Ah, não, por isso eu vou explicar para você. E Felipe ali foi um missionário, falou de Jesus, esse homem aceitou Jesus, ele se batizou e ainda voltou para casa e falou de Jesus para todo mundo ali, para o país dele, para onde ele voltou. Então, nosso Deus dá estratégias. Deus dá estratégias para as pessoas falarem de Jesus e ele age nos corações. Assim como ele agiu no coração desse etíope e de tantos outros, né, que aceitaram Jesus através do testemunho, da pregação dos discípulos, né? E com Paulo, crianças, também não foi diferente. Não foi fácil para Paulo. Vocês se lembram na semana passada
que Paulo foi para Antioquia com Barnabé. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram do Barnabé? A tia Josiane contou para vocês. O Paulo e o Barnabé estavam numa igreja lá de Antioquia, uma cidade de Antioquia. E eles estavam orando, buscando do Senhor maneiras, estratégias para pregar a palavra. E, crianças, a sede de Paulo era pregar o evangelho. Ele sabia que precisava falar de Jesus para as pessoas terem a transformação, para abrir os olhos, como os dele foram abertos. Ele queria que as pessoas aceitassem a Jesus e vissem a salvação, chegassem perto de Deus através de Jesus, né? Que não fossem para o inferno, que fossem morar no céu. Era essa a sede de Paulo. Deus conhecia o coração de Paulo e Deus conhecia o coração de Barnabé. E certo dia, crianças, nessa igreja de Antioquia, os líderes estavam orando, Paulo e Barnabé também estavam orando. Sabe aquele momento da oração na igreja? Todo mundo orando? Eles estavam lá orando. E sabe o que o Espírito Santo falou a esses líderes? É como se fossem os pastores da igreja. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou a eles? Falou assim, separa-me, aparta-me, né? Separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles, para a obra missionária que eu tenho para eles. Eu vou levar esses dois para pregar a palavra em outros lugares. Separa para mim. Olha que bonito. O Espírito Santo falando que ele queria Paulo e Barnabé para pregar a palavra. Sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto aqueles líderes oravam, e Paulo e Barnabé, né, naquele momento de oração na igreja, o Espírito Santo falou com esses líderes, falou com esses pastores. Olha só o que o Senhor Espírito Santo falou. Olha só. Separem-me Barnabé e Paulo, né, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois que eles ouviram essa palavra do Espírito Santo, oraram e jejuaram por Saulo, né, por Paulo e Barnabé, e impuseram-lhe as mãos, oraram, olha só, por Paulo e Barnabé, e impuseram as mãos sobre eles e o enviaram para a obra que eu tenho chamado. Sabe qual era essa obra, crianças? Era pregar o evangelho para as pessoas, era falar de Jesus. Era essa obra que o Espírito Santo queria que o Paulo e que o Barnabé fizessem juntos. E eles teriam que ir para um outro lugar falar de Jesus, sair pelas cidades falando de Jesus. Olha só o plano que Deus tinha para a vida de Paulo e de Barnabé. Gente, aquele Paulo que matava os cristãos, que prendia os cristãos, agora ele foi chamado para uma obra especial, para ser um missionário. Olha que bênção, olha o que Jesus faz, olha a transformação que o Senhor fez na vida de Paulo. Que lindo, né, crianças? Bom, o Saulo, que começou a ser chamado de Paulo, né, e o Barnabé, tinha uma missão específica em Chipre. Eles sabiam que precisavam ir, né, orando ao Senhor, para uma ilha chamada Chipre, certo? O nome da ilha era Chipre. E eles foram para essa ilha, foram de barco até essa ilha. Era muito mais difícil chegar aos locais, né, crianças? Não era como hoje, e eles tinham que ir para muitos lugares, para muitas cidades, usando ou animais, ou andando, né, ou de barco. Para essa ilha, né, eles foram de barco, claro, né? Viajaram até Chipre. Chegando lá em Chipre, eles começaram a pregar. O que eles faziam? Eles chegavam e encontravam pessoas que já conheciam o Senhor Jesus, se instalavam nesses lugares, nessas casas, né? Ou iam para outros lugares como hotéis, se instalavam lá, conheciam a cidade e iam para pontos para pregar. Iam às sinagogas para pregar, para falar de Jesus, sempre na direção de Deus, sempre orando e entendendo para onde o Senhor estava direcionando aqueles homens para pregar o evangelho. E Deus ia abrindo as portas, crianças. Deus ia abrindo as portas. Quando eles começavam a pregar, as pessoas paravam para ouvir, né? Eles pregavam para algumas pessoas ali, eram curadas, eram transformadas, e essas pessoas iam chamando outras pessoas. E assim ia crescendo, ia se espalhando o evangelho. As pessoas iam ouvindo, iam contando umas para as outras.
né? E assim o evangelho ia crescendo. Lá em Chipre, então, aconteceram assim muitas vezes, né? Muitas pessoas aceitaram Jesus. E eles foram, por exemplo, para uma cidade lá que se chamava Salamita. Nessa cidade eles também pregaram e muitas pessoas se converteram ao Senhor. Olha que bênção. É isso, crianças, que o Senhor quer de nós. Nós não podemos desanimar, não. Vocês acham que eles não enfrentaram desafios, problemas, dificuldades? Claro! Quantos não zombaram deles? Mas eles não desistiram. Olha, quando eles chegaram na cidade de Pafos, lá em Chipre, tinha uma outra cidade, né? Eles continuaram caminhando, chegaram a uma outra cidade, uma cidade chamada Pafos. Quando eles chegaram lá, eles começaram a pregar da mesma forma, começaram a pregar a palavra, as pessoas iam se reunindo, muitas eram curadas, muitas eram transformadas, Deus tirava assim, aquele peso, aquela dificuldade, aquela tristeza, tirava a pessoa, por exemplo, de uma tristeza profunda, de uma angústia, de uma depressão, de uma doença, libertava aquelas pessoas que estavam cheias de demônios. Sim, Deus ia fazendo milagres. E nessa cidade de Pafos, tinha um governador, tinha um administrador dessa cidade que se chamava Sérgio Paulo. O Sérgio Paulo ouviu sobre Paulo e Barnabé, ouviu o que estava acontecendo na cidade, que esses homens estavam pregando, estavam falando de Jesus, e ele ficou curioso. Olha, um homem assim tão importante, crianças, tão importante, tão inteligente, tão sábio, quis ouvir a palavra, quis entender quem era esse Jesus, o que ele tinha feito de tão importante. Ele ouviu falar que esses homens estavam dizendo por aí, né, na cidade, que ele era Deus. Será que era mais um Deus? Que nós fazemos estátuas? Pode ser, quem sabe ele pode ser mais um Deus aqui da nossa cidade. Vamos descobrir. Então, o Paulo e o Barnabé foram chamados para falar com Sérgio Paulo. Só que nessa cidade também, crianças, tinha um homem chamado Elimas. Olha esse nome, Elimas. Elimas era um falso profeta. Vocês acreditam? Sim, existem pessoas que não pregam a palavra de Deus verdadeiramente, que trabalham com adivinhações, que ficam enganando as pessoas. E esse era um homem que fazia isso, o Elimas. E o Elimas chegou perto deles, né, do Paulo e do Barnabé, dizendo que o que eles estavam fazendo não era verdade. Olha só, eu vou ler para vocês. Crianças, está lá no capítulo 13, versículo 7. Olhem aí na Bíblia de vocês. Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 7. Elimas também é chamado na Bíblia de Bar Jesus. Então você pode encontrar na sua Bíblia com um nome hebraico que é o Bar Jesus. Olha só. Quando o Barnabé e o Paulo começaram a pregar, começaram a falar de Jesus, as coisas que o Senhor Jesus havia feito, como ele tinha vivido na terra, eles começaram a falar, inclusive, antes de Jesus, as promessas de Deus para o povo de Israel, a rejeição do povo, começaram a explicar tudo para o Sérgio. Quando eles começaram a falar de Jesus, o Bar Jesus, né, o Elimas, se opôs. Olha o que está escrito aqui, ó. Ele se opôs a ele e tentava desviar a fé, falando, não, isso daí é só história, isso não aconteceu mesmo não. Começou a zombar do Paulo e do Barnabé. Olha que coisa, crianças, que difícil falar de Jesus com as pessoas zombando, com as pessoas falando que é mentira, que é só história, que isso não é de Deus não, isso é só uma invenção. Esses dois aí estão inventando. É só uma história que aconteceu, mas não é Deus de verdade. Nossa, crianças, quando o Paulo e Barnabé perceberam que ele estava tentando desviar a todo momento, o Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o Elimas, isso está lá no versículo 9 e 10, do capítulo 13 de Atos, e disse assim, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Dentro de você há maldade e engano. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor?
Quando é que você vai parar de fazer essas coisas? Quando é que você vai desviar os homens para o caminho longe de Deus, inventando mentiras, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, levando as pessoas a fazerem magias, coisas que não levam ao Senhor, superstições, em vez de levar a único e suficiente Salvador? Quando é que você vai parar com isso, Elimas? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente, crianças, olha o que diz a Bíblia. Na mesma hora, imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão. E ele, tateando, procurava quem o guiasse. Ele ficou cego na mesma hora que o Paulo falou para ele. O Senhor cobriu seus olhos, porque ele estava desviando a fé de muitas pessoas e ele impedindo que o Paulo e que o Barnabé pregassem. Olha o que o Senhor Deus fez, crianças, para que a palavra fosse pregada. Por isso, não se intimide. Está falando de Jesus? Tem alguma dificuldade? Não, ore ao Senhor. Peça a Deus força, graça para você falar. Certo? E olha que coisa, criança. Sabe o que aconteceu quando o Paulo e o Barnabé estavam pregando, né? Olha aqui, ó, ele falando com Elimas, ó. O Paulo falando com Elimas. E ele ficou cego. Quando o Paulo e Barnabé, né, aconteceu isso com Elimas, o procônsul, o administrador dessa cidade, o Sérgio, viu isso. Quando ele viu, ele ficou tão maravilhado. Olha só, Sérgio, vendo o que havia acontecido, creu. Ele acreditou profundamente e ficou impressionado com o ensinamento do Paulo e do Barnabé. Ele creu. Ele viu que não se tratava de qualquer coisa não, era o próprio Deus. Ele viu e ele creu que o Senhor Jesus era o único e suficiente Salvador, através disso que aconteceu com Elimas. Então, crianças, não se intimidem, saibam que a mão do Senhor está ao nosso favor quando nós estamos falando de Jesus. E saiba também que a oposição também vai vir. Vai aparecer gente zombando, vai aparecer gente que não acredita, vai aparecer gente que não quer ouvir, vai aparecer gente que até fale mal de você. Mas não tem problema, isso aconteceu com Paulo. Vocês vão ver nessa história, que vocês viram nessa história, que Paulo foi... Não se intimidem, crianças, isso vai acontecer mesmo. Vocês viram o que aconteceu aqui com Paulo e com Barnabé? Vocês viram na lição passada também? Muitas dificuldades eles enfrentaram, mas eles não desistiram. Por que eles não desistiram? Porque o Senhor era quem dava força para eles, direcionava, eles tinham uma convicção. Qual era a convicção? Falar de Jesus, pregar. Saulo tinha experienciado, crianças, ele tinha percebido o que Jesus fez com eles. Né? Tinha percebido que Jesus transformou a vida dele. E ele queria falar isso para as outras pessoas. É isso que nós temos que fazer. Então, mesmo vindo a dificuldade, seja ela qual for, não desista. Fale de Jesus, continue firme. Nem se desvie para outro caminho. Não. Lembre de Carlos, que eu falei no comecinho aqui da aula? Vocês se lembram? Ele ficou tão chateado com o Marcelo, que falou que ele era um bobo, um careta, porque ia para a igreja, porque acreditava em Jesus. Ele deu uma desanimada. Mas a gente não pode desanimar. E a mãe dele deu um ânimo, falou, não, Carlos, não desanima não, é assim mesmo. Talvez a mãe dele tenha até contado essa história de Paulo para ele. E creia no poder de Deus, creia no poder de Deus, que Deus abençoa, que Deus direciona. E aquela pessoa que está dizendo não, que não quer ouvir a palavra, que está zombando, essa pessoa daqui a pouco aceita Jesus também, através da nossa pregação, de outra pessoa, alguém da família. O Espírito Santo trabalha. A nossa missão é orar e falar de Jesus, assim como Paulo fazia por onde ele passava. Certo, crianças? Então você tem essa missão. Na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua rua, fale de Jesus. Mostre para as pessoas que você crê em Jesus. Quando acontecer alguma coisa, fala, está tudo nas mãos de Deus. Mostre, fale palavras que demonstram que você tem Jesus, que você é diferente. E as pessoas vão percebendo que você não é igual aos outros, que você tem algo diferente. E as pessoas vão perguntando, vão se aproximando e você vai tendo oportunidades para falar, certo?
Combinado? Então essa é a nossa missão. Vamos orar para Deus nos ajudar a fazer essa missão, assim como Ele estava ajudando Paulo e Barnabé? Vamos lá? Então vamos juntos. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu venho pedir para que o Senhor continue abençoando cada criança e nos ajude, Senhor, nos ajude a sermos pessoas que falem do Teu amor, nos ajude, Senhor, a testemunhar, assim como fez Paulo e Barnabé, nos ajude a ser missionários e mostrar para as pessoas que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! No próximo domingo tem mais. Não deixe de assistir as próximas aulas e cultuar ao Senhor e aprender mais, certo? Um beijo grande. Tchau!